Olá! Bom, hoje vamos mergulhar na vida de uma figura assim que parece quase um paradoxo do século XII. Bernardo de Claraval. Ele nasceu na Borgonha, lá por 1090, um monge que buscava o silêncio, né? Mas a voz dele, nossa, ecoou pela Europa inteira. É impressionante, realmente. E a nossa base aqui são alguns trechos de um arquivo, subsídio.txt. Eles dão umas pistas interessantes sobre ele. A ideia é tentar entender melhor, sabe? Quem foi esse homem e como é que ele, de dentro de um mosteiro, conseguiu ter tanto impacto. Faz todo sentido. E o começo da história já é curioso. Ele vinha de uma família nobre e importante. Mas largou tudo, tipo, para entrar na ordem cisterciense. Uma ordem que, naquela época, buscava um retorno bem radical à simplicidade, ao ascetismo. E não foi só ele, né? Isso é chave. Não, ele não foi sozinho. Levou um grupo com ele. Parentes, amigos. Foi uma chegada que, dizem, deu uma revitalizada na ordem assim quase que da noite para o dia. Exato. A entrada dele em Cîteaux com os 30 companheiros já mostrava essa capacidade de liderança fora do comum. E aí, quando ele vai fundar o mosteiro de Claraval e vira abade, pronto. Virou um centro nervoso, digamos. Basicamente, Claraval se tornou um polo espiritual importantíssimo. Ele impôs uma disciplina bem rigorosa, é verdade, muito voltada para a contemplação, mas, ao mesmo tempo, a influência de Claraval extrapolou e muito os muros do mosteiro. Essa tensão que eu acho fascinante nele. Um homem totalmente voltado para Deus, para a vida interior, mas, ao mesmo tempo, uma força da natureza na política, na reforma da igreja. Como é que ele conciliava isso tudo? Era monge ou estadista? Essa é a grande questão sobre Bernardo, né? E a gente vê essa dualidade nos próprios escritos dele. Por exemplo, tem o De Gradibus Humilitatis et Superbia. É um tratado sobre os degraus da humildade e do orgulho. Bem introspectivo, focado na alma. Certo. Mas aí você pega o De Diligendo Dei, sobre como amar a Deus. Ali ele fala que o amor a Deus deve ser sem medida. É uma ideia bem radical, né? Quase avassaladora. Sem medida. Forte. Muito. E ele sabia adaptar a mensagem. Vejam Liber ad milites templi. É um texto para os cavaleiros templários. Ali ele meio que justifica a ação militar dele sobre uma ótica religiosa. Mostra uma flexibilidade, uma capacidade de falar para públicos diferentes. E essa capacidade de adaptação, então, levou ele a se meter em assuntos bem terrenos, alguns bem polêmicos, certo? A Segunda Cruzada, por exemplo. Com certeza. Ele viajou pela Europa inteira. Pregou com uma paixão, um fervor que arrastava multidões para a cruzada, reis, nobres, gente comum. Funcionou. Bom, a convocação sim, mas o resultado da expedição foi um desastre. E isso afetou ele profundamente, parece. Mas ele não fugia da briga, não. Entrou de cabeça em debates teológicos bem acalorados. A famosa controvérsia com Pedro Abelardo é o grande exemplo. Abelardo, o teólogo de Paris que valorizava mais a razão, né? Exatamente. E Bernardo bateu de frente. Defendeu com unhas e dentes a primazia da fé. Para ele, a razão, se não fosse guiada pela fé, era um perigo para a doutrina. Era uma defesa intransigente da ortodoxia. Entendi. Então, para ele, a fé e esse amor a Deus vinham sempre em primeiro lugar. E isso moldava todo o resto. A política, a teologia, tudo. Precisamente. A espiritualidade dele era muito centrada nisso. O amor divino como motor de tudo. A vida no mosteiro, com as regras, as orações, era o ambiente ideal para cultivar esse amor e para, digamos, transformar a pessoa por dentro. E como ele transmitia isso? Além dos tratados. A forma como ele interpreta o Cântico dos Cânticos é um exemplo lindo disso. Ele usa alegoria para falar da relação íntima, quase um romance, entre a alma e Cristo. Ele conseguia tornar acessíveis conceitos místicos bem profundos, sabe? Era um comunicador nato. E esse pensamento todo, essa visão de mundo, não ficou só no papel, né? Deixou marcas concretas na arquitetura, por exemplo. Sim, com certeza. A influência cisterciense na arquitetura sacra é muito clara. Eles buscavam uma beleza na simplicidade, na funcionalidade, na luz. Era um reflexo dos ideais da ordem que o Bernardo tanto ajudou a promover. O Complexo de Saint-Bernard, lá na França, é um exemplo disso. Mesmo no fim da vida, ele continuou ativo, influente.
Muito. Ele escreveu o De Consideratione, que é basicamente um livro de conselhos para o Papa Eugênio III, e Eugênio III tinha sido monge em Claraval sob orientação de Bernardo. Que interessante. É, e nesse livro ele fala sobre os perigos do poder, a importância da vida interior, mesmo para alguém no topo da hierarquia da igreja, como o Papa, mostra uma preocupação constante com a integridade da igreja, com a liderança como serviço. Então, olhando para trás, ele foi canonizado, virou santo, depois doutor de igreja. O impacto dele parece que realmente atravessou os séculos. Influenciou gente como São Tomás de Aquino até Martinho Lutero os séculos depois. Sem dúvida nenhuma. Ele é uma figura complexa. Personifica muitas das tensões do tempo dele, mas ao mesmo tempo toca em questões que ainda hoje nos desafiam. Fé versus razão, vida interior versus ação no mundo, o exercício do poder versus o serviço. Essa complexidade toda que o torna tão interessante, né? Um intelectual rigoroso, um místico fervoroso e um ator político super engajado. Tudo na mesma pessoa. Impressionante. Exatamente. E talvez a reflexão que fica, sabe, olhando para essa vida tão intensa, seja justamente sobre esse equilíbrio. Bernardo buscou, do jeito dele, harmonizar a contemplação mais profunda com um engajamento muito vigoroso nos problemas do tempo dele. Um desafio e tanto. Com certeza. E aí fica a pergunta, como é que essa busca por integrar a nossa vida interior com as demandas e os desafios do mundo exterior pode nos inspirar hoje, numa época também tão complexa, tão cheia de urgências como a nossa? Como encontrar essa harmonia?